Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria imensa poder estar aceitando esse desafio de estar falando de um assunto muito importante, não só para a nossa igreja, mas para todas as igrejas, porque falar de família, falar de relacionamento familiar é de uma importância muito elevada, porque da família sai aquele que vai servir a aeronáutica, a marinha, o exército, aquele que vai ser o padeiro, aquele que vai ser o motorista de ônibus. Então da família que vai sair os trabalhadores para fazer com que a nação ela possa fluir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana mesmo eu estava conversando com um menino e ele falando que ele foi falar com uma senhora, com todo respeito, né? A senhora foi dirigir a palavra a dona, chamando de senhora, e a senhora, não senhora não. Aí ele falou, não, com todo respeito, receba essa palavra, porque foi isso que meu pai me ensinou. A senhora pode ser mais nova do que eu, mas eu aprendi a falar assim, dessa forma. Da mesma forma os filhos, que pedem pai, bênção mãe. A minha netinha está lá pequenininha, eu chego, puxo ela aqui, vem cá filha, como é que você tem que falar com seu avô? Aí ela já sabe, benção avô, então dá um beijinho no rosto do vovô. Aí dá um beijinho no rosto do vovô, porque é de pequeno que se ensina. Louvado seja o nome do Senhor. E essas coisas, irmãos, estão se perdendo o valor. Já conheço outras famílias que tratam o pai como você. Fala com o pai sem nenhum respeito, porque foi ensinado de qualquer maneira. E isso nos assombra para quem foi ensinado como tem que ser o tratamento de um filho com o pai. Isso nos assombra. Então esse assunto de hoje, irmãos, é muito forte. Quero aqui parabenizar a nossa missionária Madalena por essa iniciativa, que Deus possa continuar abençoando a irmã e dando à irmã essa visão, e juntamente com a equipe preparou esse espaço tão lindo, né? O irmão Zaqueu chegou ali e falou, rapaz, tá muito bonito o negócio, cara. Aleluia. Então, irmãos, é para nós casais, é para nós namorados, é para nós que estamos ainda nos conhecendo. Eu tenho 30 anos de casado, ainda estou conhecendo a minha esposa, viu? A gente vai entrar aqui no Salmo 128. Salmo 128 vai falar, é o salmo, né, da família. Aquele que tem a Deus será abençoado na sua família. Todos acharam? O salmo diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Podeis tomar uma verso com vosso assento, o pastor já fez a oração. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quando uma
uma família tem a presença de Deus na casa, tudo é diferente. Por quê? Porque Ele é a base da família. O Senhor Jesus, Ele é o alicerce. Ele é a coluna. Ele é o cimentamento. Ele é a parede. E Ele é a cobertura. O alicerce é para quê, irmão? Para dar a estrutura, para que esta edificação ela não venha se abalar, ela não venha ter ruptura, que ela venha ter trincamento. Se ela tiver uma estrutura, uma fundação bem feita, ela não vai ter esse tipo de problema, porque o construtor, o edificador, ele teve essa preocupação de fazer esta fundação bem feita. Então, falando sobre isso, aquele que vai procurar agora se relacionar, ele tem que primeiro se preocupar aonde que ele vai fazer essa fundação, essa edificação. Em que terreno que ele vai escolher para fazer essa edificação. A Bíblia fala que o homem tolo fez a sua casa na areia, e soprou o vento, veio a chuva, a tempestade, essa casa caiu. Mas quem fez a casa na rocha foi, aleluia, bem sucedido, porque veio o vento, veio a tempestade, assoprou sobre ela, mas ela estava sobre a rocha. Então, se eu e você colocarmos a nossa casa, aleluia, na rocha que é Cristo Jesus, irmão, não quer dizer que não vai ter alguma coisinha aqui, uma coisinha lá. Por quê? Porque falar de duas pessoas juntas, estamos falando de duas cabeças, irmãos. A Bíblia fala que quando nós casamos, nos tornamos o que? Uma carne só. Só que se nós formos olhar, aleluia, a gente vai ver que estamos lidando com duas pessoas. Que duas pessoas são essas? Um é o homem e o outro é a mulher. Dentro da sociedade que vivemos hoje, vivemos uma inversão de valores. A gente vai ver que estão criando outros tipos de dogmas, outros tipos de ensinamento, contrário àquilo que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden. Por quê, irmão? Porque Adão foi feito primeiro do barro. Adão foi feito primeiro do barro. E o Senhor soprou na narina dele o fôlego de vida. E diz a Bíblia que para todos os animais tinha a sua companheira. Mas para Adão não achava a sua companheira. E Deus, olhando para aquilo, falou: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja o quê? Adiante dele. Vê lá se não é isso. Não é atrás, não. É adiante dele. É a esposa que tem a responsabilidade de edificar o lar. Então ela vai primeiro na frente. Ela que tem que ser aquela que puxa o esposo em todos os sentidos. Vamos lá, meu filho, vai dar vitória, Deus vai te dar vitória, vamos lá, isso aí, você tem capacidade para fazer isso aí, não desanima não. Então ela está adiante dele, para ajudá-lo naquilo que ele precisa. Se nós olharmos lá no Novo Testamento, apóstolo Paulo, ele fala o quê? Bom que o homem não tocasse em mulher. Mas se é para abrasar, é melhor que se case. Nem todos têm esse dom, irmãos. Porque casamento vai mexer com uma coisa muito forte na vida de cada ser. Casamento significa dividir. E nem todo mundo gosta de dividir. O carro é meu, a casa é minha, o dinheiro é meu, né? Tudo é meu. Então aquele que é
tem esse ímpeto dentro de si, né? Esse sentimento de não dividir, irmão, é melhor ele ficar sozinho. É melhor estar sozinho. Porque casamento é dividir. Você vai dividir a cama, você vai dividir a roupa de cama, você vai dividir a comida, você vai dividir o passeio que estiver junto com ele, você vai dividir tudo, todos os momentos, o tempo seu, você vai ter que dividir com essa pessoa. Você não pode pensar, vou fazer uma viagem e esquecer a mulher em casa. Você tem que estar pensando nela. Não, a minha esposa tem que estar do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o Senhor colocou a esposa do lado do esposo. Muito bem. Os homens têm dificuldade de entender as mulheres, sim ou não? Tem ou não tem? Por que os homens têm dificuldade de entender as mulheres? Porque o homem foi feito do barro. A mulher, ela foi tirada do osso, parte mais dura, mais rígida. Então ela é osso duro de roer. Viva nós. Viva nós, Cristina. Viva nós. Viva nós. Eu falei para a irmã, a esposa do pastor, do evangelista Severino, falei, irmã, hoje o assunto vai ser levinho. Já viu aquele filme que o cara leva um tiro e tem que tirar a bala? A bala está ali alojada no corpo, tem que tirar a bala. Para tirar a bala, aí o sujeito vem e fala assim, morde um pedaço de negócio aqui, ó, para diminuir a dor, que a dor, o negócio vai doer. Então você morde aí, mas é necessário, porque se não tirar a bala, vai dar hemorragia. O que vai acontecer com o sujeito? Vai morrer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É só brincadeirinha. A palavra é leve, porque a palavra de Jesus, o Senhor falou que o meu fardo é? E o meu jugo é? Então é bom, maravilha. Tudo que o Senhor faz, irmão, é remédio para os ossos, colírio para os olhos. Aleluia. Tudo que Ele faz é remédio para a enfermidade e ficamos bons para a honra e glória do Senhor. E a igreja precisa de nós, arrumadinho na nossa família. A igreja precisa, porque quando a família está arrumadinha, a igreja também está arrumadinha. Quando a família é organizada, a igreja também é organizada. Aleluia. Quando um é fiel com o outro, você também é fiel a Deus, é fiel na igreja. O nome do Senhor é glorificado, as almas se convertem, milagre acontece. Tudo parte da onde? Lá da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Quando o cidadão, o casal, ele vai lá diante do altar para se casar, o pastor chama aquele casal, vira primeiro para o cabra macho e fala assim, diga aqui comigo, prometo amá-la, prometo ser fiel, prometo na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. Tem muitos casais, irmãos, hoje se divorciando, sabe por quê? Porque está na pobreza, faltou o recurso financeiro, aí o cara, você não presta não, vai arranjar outro que tem, me dê carro, me dê casa. Jesus, o que uniu o Senhor não separa o homem, é na alegria e na tristeza, é na riqueza também na pobreza. Louvado seja o Senhor. E esse voto, irmão, que a gente não faz diante só do homem, mas nós fazemos ele diante de Deus. E quem instituiu a família? Foi Deus, irmão. Aí eu estava vendo que lá na criação, lá em Gênesis, quando Deus começa, aparece isso, faça isso, surge isso, tá? Quando foi fazer o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Mas quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a gente pensa que é só o homem que é imagem e semelhança. Não! Se você observar o texto, você vai ver que tanto o homem como a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando faz, Ele faz perfeito. Então a honra não está no homem, mas está também nela. A honra também estende a ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Então devemos tomar alguns cuidados. Aqui, ó, o conselho de Paulo, quem pode ler para mim aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Só você mesmo. Não tem ninguém comigo. Tem alguém com Bíblia aí, não? Difícil, é você mesmo. Fala para mim. É do Senhor. Quem pode me ajudar aí? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 5. Quase ninguém Deus. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse na mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague a mulher a dívida, benevolência, e da mesma sorte a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido, e também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem uma mulher. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, com algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Porque... Amém. Até o 5. Tem o 6 aí. Tá bom. Vejamos, irmãos. Olha só. Conceito de Paulo para o casal. O corpo da mulher passa agora a pertencer ao marido. O corpo do marido passa a pertencer à esposa. Então, a esposa, ela não se manda mais. E sim, tudo que for fazer, tem que fazer consentimento com o esposo. Da mesma forma, o esposo tem que fazer conforme o consentimento da esposa. E no relacionamento íntimo entre vocês não podem tomar a decisão de dizer assim, eu vou jejuar 5 dias, 10 dias e não conversar com a esposa. Não, você tem que primeiro conversar com ela para ver se há possibilidade disso aí. Porque nisso está a vontade de Deus, irmão. Já vimos muito caso aí de pessoas que subiram o monte, ficaram lá não sei quantos dias, lá quando chegou em casa já tinha outra de casa. Viu aí? Faltou nele o quê? Vigilância. Faltou nele o quê? Sabedoria. Faltou nele conhecimento da palavra, porque a palavra está nos ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a mulher ou o homem priva isso um ou outro, também está no erro. O sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado ou não é? Sim ou não é? Sim ou não? E o não sexo no casamento também é pecado, irmão. É necessário que vocês estejam se coabitando um com o outro para que se cumpra a união que Deus fez entre mim e você, entre mim e minha esposa, entre você e seu esposo. Há necessidade disso, irmão. Então não tem por que dizer, não, eu só vou quando eu quero. Hoje estou com dor de não sei o que, hoje eu estou com dor não sei de onde. Se for verdade, benção, mas se for invenção, você está pecando.
E você deixa de entrar no céu por causa disso. Mas a gente vai só passando por cima só. Vamos em frente. Eu tinha preparado aqui uma palavra para os que não eram casados, mas só tem casado aqui, não é isso? Só casado. Eu separei aqui como escolher o seu cônjuge, mas vamos lá. Quando nós nos casamos escolhendo um o outro, é ou não é? Primeiro você olha, é ou não é? Você olha assim, e a menina olha para você, tem que haver o quê? Tem que haver atração. Tem que ver atração, irmão. É igual o fio, tem um fio positivo e tem um fio neutro. Eu estou fazendo a casa do pastor Zé ali em cima, Maricá. Aí o menino falou, tem 220 para tu quanto é lado, mas não funciona o negócio. Eu falei, eu não sou eletricista, mas está faltando o neutro. Caça o neutro que você tem. O fio estava rompido. Não dava luz de jeito nenhum, irmão. Porque tudo era 110. Então tem que fazer o quê? Terra. Então num casamento tem que haver o positivo e o negativo, para que o negócio funcione. Se for todo positivo, misericórdia, pega fogo na hora. Então você tem que pedir a Deus sabedoria para você conhecer com quem você está se relacionando. Você saber a medida de cada um. E isso vai muito aonde, irmão? No namoro. No namoro é que você vai conhecer. Ó, fulano, eu posso ir até aqui, daqui para lá, se eu mexer, a casa cai. A tampa da panela voa. Não tem os camaradas aí? Calminho. Eu sou assim, eu me acho assim, olhando para mim, eu me acho calmo. Eu sou calmo hoje, sou calmo amanhã. Mas no terceiro dia, meu Deus do céu, misericórdia, sou pior do que o nervoso. Para me segurar, só misericórdia. Então eu sei o meu limite. Eu também tenho que aprender a saber o limite da minha esposa. Cair naquilo que eu sei que ela passou daquilo ali, vai dar ruim, eu estou pecando, porque eu estou suscitando a ela uma ira, estou fazendo ela pecar. Então peça ao Senhor para você ter sabedoria do alto, para saber o jeitinho como você vai conquistar a sua esposa, conseguir fazer com que ela faça aquilo que você está querendo. Não adianta eu ensinar para você o que você vai fazer na sua casa, não, porque a sua esposa é diferente da minha. Cada um é de um jeitinho que o Papai do Céu fez. Então, para dar certo, tem que um conhecer o outro. Severino está quantos anos junto? Olha que maravilha.